partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. O que é destaque nesta quarta-feira? Volume de vendas do comércio do estado caiu 11% em 12 meses. Segurança é reforçada para evitar rebeliões nos presídios de Manaus. Ministério Público diz que comando especializado de policiamento da capital não pode continuar como presídio. Adail Pinheiro e outros presos deverão ser levados para o Compage. Banco Central deve anunciar hoje redução da taxa de juros. Gilmar Mendes diz que juízes usam lei da ficha limpa para chantagear políticos. Temer é recebido pelo imperador do Japão, conversa com empresários e fala do novo Brasil. Congresso autoriza país a quitar dívida de 3 bilhões com órgãos internacionais. Eleições americanas. Hillary e Trump se enfrentam em último debate nesta quarta-feira. Noite madrugada marcada por 3 mortes violentas. 2 homens foram assassinados no Francisca Mendes e no Raio de Sol. No São José, homem que havia saído da penitenciária foi executado com 4 tiros na cabeça por motoqueiro fantasma. Agora no Jornal da Manhã, 5h47. Previsão do tempo. Sol entre poucas nuvens. Mais um dia de muito calor. Temperatura máxima será de 38 graus à sombra. Esse é o que diz o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. A probabilidade de chuva é de 5%. O Climatempo está prevendo 7 milímetros de chuva com probabilidade de 60%. Manaus está amanhecendo com 26 graus de temperatura e 79% de umidade no ar. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Quarta-feira, 19 de outubro, é o do 192º dia do ano. Faltam 73 para acabar 2016. É dia de São Paulo da Cruz. Comemoramos ainda o dia do guarda noturno e o dia da inovação. O Rio Negro só baixou 2 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 18 metros e 17 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e Ubiritá de Ponta Pelada amanhecem sem restrições para pousos e decolagem. Registros da história. Fatos acontecidos nessa data. 1813, Napoleão Bonaparte é vencido pelos aliados na Batalha das Nações, que envolveu 500 mil homens. 1822, a Câmara da Vila de São João da Parnaíba proclamou sua independência ou sua emancipação em relação a Portugal, marcando a adesão do Piauí à independência do Brasil. 1901, Santos Dumont convoca jurados do Aeroclube de Paris para testemunhar a volta de seu dirigível número 6 em torno da Torre Eiffel e arrematar o prêmio Delft. 1902, na sua primeira partida oficial, o Fluminense Futebol Clube goleou o Rio Futebol Clube por 8-0. Era fraco esse Rio. 1921, Antônio Granjo, líder do Partido Liberal Republicano, é assassinado num episódio conhecido como Noite Sangrenta. 2003, beatificação de Madre Teresa de Calcutá. 2014, o Papa Paulo VI é beatificado na Praça de São Pedro, no Vaticano, pelo Papa Francisco. 5h49. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A Secretaria de Estado de Segurança Pública realiza na manhã de hoje a operação Meu Bairro Mais Seguro, com o objetivo de diminuir os índices de criminalidade no Santa Etelvina. A ação terá como foco o combate a assaltos e tráfico de drogas naquela região, com abordagens a pessoas e veículos com o objetivo de prevenir crimes e identificar suspeitos. A operação será coordenada pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas. Meu Bairro Mais Seguro, Alberto Peregrini, uma boa iniciativa da Secretaria de Segurança Pública. Pois é, Paulo Guerra, o bairro de Santa Etelvina, ali a área do Viver Melhor, que já tem ali um batalhão, né? Já tem o Batran, que já fica bem na entrada do conjunto Viver Melhor, Paulo. Sempre a gente noticiava homicídios, apreensão de droga, muito crime lá para a banda do Viver Melhor. Depois, o Viver Melhor só tem uma entrada e uma saída. Aí o Batran, né, a Polícia Militar, colocou lá a Secretaria de Segurança uma base do Batran. Quem entra passa tipo uma espécie de uma barreira.
passa pela essa barreira e quem sai também passa pela barreira e com isso diminuiu muito a criminalidade. Em relação a essa operação também, Paulo, que já foi realizada no Jorge Teixeira com êxito, vamos esperar também que apreensões sejam feitas no bairro de Santa Etelvina, como nós noticiamos aqui sempre, Paulo, você sabe disso, é grande a incidência de crimes no bairro de Santa Etelvina. Peregrine, os moradores da rua São Joaquim com a rua Paraíso no Morro da Liberdade, próximo ao cemitério, estão pedindo socorro das autoridades. Um grupo de menores traficantes armados está aterrorizando os moradores daquela área. O chefe do tráfico é um menor, imagine só, Peregrine, um menor de 12 anos de idade, conhecido no mundo do crime como Panelinha. Pode um negócio desse? Pois é, né? Vamos esquentar essa panelinha, né, Paulo? A polícia precisa chegar no local, principalmente ali a Rocan, que a população confia muito, colocar a Rocan lá nessa área, a Secretaria de Segurança precisa também agir naquela área, vamos passar essa situação aí, a SICOM da área e também a Rocan, para que, né, apreenda ou quem sabe até esquente a panelinha, né, Paulo? Sem dúvida. Então vamos repetir. São os moradores da rua São Joaquim com a rua Paraíso no Morro da Liberdade, próximo ao cemitério, que estão pedindo socorro das autoridades. Repetindo que o chefe do tráfico é um garoto de 12 anos de idade, perigosíssimo, conhecido no mundo do crime como Panelinha. Roberto Pelegrini, tivemos uma noite e madrugada violenta com 3 assassinatos. Pois é, Paulo, agitada a noite e madrugada, morte no Francisca Mendes, morte na comunidade Raio de Sol e também no bairro de São José, Paulo. Nos chamou muita atenção essa morte no bairro de São José, um ex-presidiário que estava fora da cadeia há 4 dias, foi assassinado com 3 tiros. O homem que estava numa motocicleta foi o autor do crime. Foi vingança, não, Alberto Pelegrini? Foi, Paulo, uma vingança, sem dúvida nenhuma, uma vingança aí com características também de acerto de contas, e esse homem que já tinha passagem aí pelo mundo do crime, mexia com tráfico de drogas, foi assassinado 4 dias após deixar a cadeia. Outros 2 também foram assassinados e daqui a pouco o Alberto Pelegrini vai trazer detalhes. Alberto Pelegrini e a movimentação nos pronto-socorros da cidade. Tranquila, Paulo, tanto no pronto-socorro Platão Araújo, no pronto-socorro João Lúcio e pronto-socorro 28 de agosto, falta a gente dar uma chegadinha. Nossa unidade externa, Paulo, aqui nesse momento, em frente ao SPA do Coroado. A gente nota que o SPA do Coroado recebe também um grande número de pessoas durante a noite e madrugada, as pessoas que precisam de atendimento clínico ou também por violência procuram muito o SPA do Coroado. Nossa unidade externa vai visitar também agora o SPA do Coroado devido ao grande número de ocorrências que são atendidas aqui no SPA do Coroado. Inclusive, Paulo, na nossa chegada fomos muito bem recebidos pelo pessoal que trabalhou na noite e madrugada no SPA do Coroado, muita gente te mandando abraço, a equipe de médicos, enfermeiros por aqui, nos passaram os números do SPA do Coroado, dos atendimentos na noite e madrugada com muita alegria, e a grande maioria mandando um abraço pro Eduardo Silva e pro Paulo Guerra. Como é que é o Eduardo Silva, como é que é esse Paulo Guerra? Mostrei uma foto tua, Paulo, um retrato que tá nós dois, as enfermeiras ficaram afoitas e te mandam um abraço, toda a moçada aqui do SPA do Coroado, viu, Paulo? Muito obrigado, Pelegrini. Um pouco exagerada essa sua afirmativa, mas tudo bem, vou considerar. Tá bom, Paulo Guerra, então tá aí, nosso abraço. Agora nós vamos cobrir também, passar sempre aqui pelo SPA do Coroado, que fica na Avenida Beira Rio, Paulo. 5h54 em Manaus. Servidores protestam na rua contra demissões, salários e férias em atraso. O secretário da Secretaria Municipal de Saúde confirma um rombo de quase R$1,5 milhão na pasta. Informações lá de Iranduba, J. Rai. Servidores da área de saúde protestaram na manhã de ontem em frente à Câmara Municipal de Iranduba, reivindicando o pagamento de seus salários que, em alguns casos, segundo manifestantes, estão com quase 3 meses de atraso. A categoria também reivindica o pagamento de férias vencidas há 3 anos. Outro fator que motivou o protesto dos servidores da saúde foi a demissão
demissão de funcionários contratados pela Prefeitura de Iranduba no período pré-eleitoral, segundo denunciou Israel Salinas, um dos representantes do sindicato da categoria. Ela criou uma folha de apoio antes da eleição, os funcionários trabalharam, né, com a esperança de receber esse recurso, e acabou a eleição, ela demitiu várias pessoas e não pagou o trabalho dos funcionários da saúde. O secretário de saúde do município, Eudes Fernandes, que tomou posse há uma semana, reconhece o caos em que o setor se encontra, com uma dívida de mais de R$1.400.000 para com fornecedores e servidores, falta de medicamentos e até de material de expediente. Segundo o secretário da Censa, será impossível concluir a gestão em dezembro com as contas em dia, mas adiantou que já tem uma solução para quitar os salários atrasados. Já vai resolver o problema com o recurso do dia 10 de outubro, que está na conta. Eudes Fernandes também falou a respeito dos servidores da folha de apoio que foram demitidos e sobre o pagamento das férias em atraso. Eu não posso dizer para eles que eu vou ter recurso para pagar no final do mês, em outubro, porque nós não temos orçamento para isso. Com relação às férias, é a prefeitura também que é responsável. Eu não tenho certeza que ela vai conseguir fazer isso. Informações extraoficiais chegadas à nossa redação, Paulo Guerra, dão conta de que o rombo de quase R$1,5 milhão no setor da saúde de Iranduba é apenas a ponta do iceberg. J. Rai para o Jornal da Manhã. 5h57 em Manaus, emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara, Alternativa de Alvarães, Bolhuna em Boa Vista do Ramos, Nova FM, Nova Olinda do Norte, Rio Madeira em Manicoré, Palmeira FM, Manacapuru, Vale do Rio Madeira, Humaitá, Nova Luz FM, Canutama, Anamã FM em Anamã, Urucará FM em Urucará, Rádio Comunitária de Urucurituba, Independência de Maués, Tupânia e Você, Boca do Acre, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Iranduba.net. Gospel 7 em Manacapuru. E ainda vai 6 Irmãos do Porto de São Raimundo, alternativa da Assembleia de Deus no distrito de Sampaio em Altazes, Beruri Josibã em Beruri, Show dos Bairros em Altazes, Voz Web Rádio de Maués, Voz da Esperança em Acajatuba, Comunitária da Colônia Antônio Aleixo, Portal Imundar.web Rádio, Voz Amiga no Lago do Libão, Voz e Conquista, Bairro Novo Manacá em Manacapuru, Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré, Cultura no Repartimento do Tuiué, Comunitária Anhanguera na Foz do Canumã, distrito de Borba, e Voz Big Bom em Iranduba. 6h04 em Manaus, temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. A paróquia de Manacapuru se prepara para as comemorações dos festejos em honra à sua padroeira, Nossa Senhora de Nazaré. A centenária Igreja Católica dará início à maior festa religiosa do município, o Círio de Nazaré 2016. O tema Viver a Fé com Maria é o grande convite para este tempo de graça, fé e devoção àquela que é considerada pela Igreja Católica a mãe de toda a família cristã. Serão 10 noites de muita alegria para o povo católico que aguarda ansiosamente todos os anos este tradicional momento para louvar Maria de Nazaré, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. A abertura está prevista para as 19h30 desta sexta-feira, dia 21, com a chegada da imagem peregrina e a presença do bispo de Borba, Dom Zenildo Pereira, que presidirá a celebração. No sábado, dia 22, inicia-se as novenas, que se estenderá até o dia 30 de outubro, com a grande procissão que levará a imagem da Santa pelas ruas da cidade, finalizando com a missa campal na Praça da Matriz. A parte social terá início no dia 28, sexta-feira, com várias atrações, bingos, leilões, sorteios, bebidas e comidas típicas, além de bandas musicais que animarão todas as noites de arraial. De Manacapuru, para o Jornal da Manhã, Zegdeg.
6h06 em Manaus. Após uma inspeção nas instalações carcerárias do Comando de Policiamento Especializado, o Ministério Público do Amazonas recomendou a transferência dos presos da unidade. A justificativa é que o local não tem estrutura para abrigar presos da justiça. A recomendação foi enviada nesta terça-feira ao Comando da Polícia Militar e à Secretaria de Segurança Pública. No local estão Mohamed Mustafa, preso na Operação Maus Caminhos, suspeito de desviar recursos da saúde pública, e o ex-prefeito Adair Pinheiro, condenado à prisão por comandar uma rede de exploração sexual de crianças e adolescentes do Amazonas. Outros presos estão ali também. E de acordo com a promotora de justiça Clay Martins, da 60ª Promotoria Especializada no Controle Externo da Atividade Policial, os policiais militares não podem trabalhar como carcereiros. Além da carceragem improvisada, o quartel abriga as rondas ostensivas Cândido Mariano Rocan, a Cavalaria da PM e o Grupamento de Manejo de Artefatos Explosivos MAT. Aquele espaço de guarda não se presta a receber presos. A Secretaria de Estado de Cultura realizará de 25 a 27 deste mês o Festival Dança Criança do Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, com uma série de atividades programadas para o Teatro da Instalação, Ideal Clube, Sambódromo e Centro de Convivência da Família Madalena Arcidal. Na programação, apresentações artísticas, oficinas, coreografias e rodas de diálogos voltadas para o público de todas as idades e principalmente o infantil. O palco do Teatro Amazonas vai receber a jovem violinista sul-coreana Ji Young Lin para uma única apresentação em Manaus nesta quinta-feira às 8h. A apresentação terá acompanhamento especial da Orquestra Amazonas Filarmônica, sob regência do maestro Luiz Fernando Malheiro. O evento integra as comemorações dos 120 anos do Teatro Amazonas. O Madrigal Amazonas da Universidade do Estado do Amazonas realiza às 19h desta quarta-feira na Igreja de São Sebastião, no Lago São Sebastião, espetáculo Concertos Sacros Wolfgang Amadeus Mozart. A direção artística e regência é do maestro e professor da Escola Superior de Artes e Turismo, ESAT da UEA, Adroaldo Calduro. A apresentação faz parte do projeto de extensão Concertos Sacros Madrigal Amazonas da UEA. Os estudantes interessados em ingressar na Universidade do Estado, cujo vestibular será realizado neste fim de semana em Manaus, já podem participar do simuladão a partir desta quarta-feira por meio do aplicativo do Pré-Calouro. O mecanismo poderá ser acessado por meio de um dispositivo móvel, Android e iOS, e também pela internet, com um total de 40 questões, 5 de cada disciplina, de múltipla escolha, contemplando as disciplinas exigidas pelo vestibular. O resultado da prova pode ser conferido pelo candidato instantaneamente por meio do gabarito. A Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, unidade vinculada à Secretaria de Saúde do Amazonas Suzan, realiza nesta quinta-feira o 2º Seminário Estadual de Sífilis. A atividade que contará com a participação de profissionais da saúde e da educação e de entidades da sociedade civil organizada é alusiva ao Dia Nacional de Combate à Sífilis. Organizado pela Coordenação Estadual de DST AIDS e Hepatites Virais, que atua vinculada à FMT, o seminário acontece de 8 às 12 horas no auditório da Fundação. A Secretaria de Estado da Fazenda do Amazonas assina nesta quarta-feira termo de cooperação técnica com o Ministério Público do Estado e com a Procuradoria-Geral do Estado, que ampliará a sinergia desses órgãos no combate aos crimes contra a ordem tributária. Para essa finalidade, um grupo será criado com representante de cada signatário do referido termo de cooperação para que seja aperfeiçoado o combate a crimes como a sonegação fiscal, melhorando assim a arrecadação tributária do Estado. Assinarão o documento o secretário de Estado da Fazenda, Afonso Lobo, o procurador-geral de Justiça, Fábio Monteiro, e a procuradora-geral do Estado, Heloísa Simonetti. 6h10 em Manaus. O transporte de estudantes feito por meio de barcos no Careiro da Várzea corre o risco de ser paralisado totalmente hoje por conta da falta de pagamento. De acordo com os donos das embarcações, eles estão sem receber já há 3 meses, estando devendo os pontões e, em razão disso, também estão impossibilitados de comprar combustível para os seus barcos. Mais de 30% da frota está parada por falta de combustível. Se não houver um acordo para o pagamento ou adiantamento, todos os barcos terão que paralisar suas atividades, prejudicando os estudantes do Careiro da Várzea. O governo do Estado está informando através da Secretaria de Estado da Saúde, Suzan, que o atendimento em suas unidades de saúde continua acontecendo sem nenhuma intercorrência. Segundo a nota distribuída, ao contrário do que vinha sendo noticiado nas redes sociais, nenhuma unidade de saúde foi fechada, com os CAICs, CAIMs e SPAs funcionando normalmente. Aproximadamente 3.000 contêineres estão acumulados nos portos privados de Manaus no segundo dia da operação Despacho Zero dos auditores fiscais da Receita Federal do Estado, que começou ontem.
O volume parado conta do último levantamento da Confederação das Indústrias do Estado do Amazonas. A categoria iniciou a mobilização nacional em protesto contra as modificações feitas na instituição. 6:11. Fiscalização da Comissão de Propaganda do TRE aponta a redução do número de flagrantes de propaganda irregular. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. Há 12 dias do segundo turno das eleições municipais, a fiscalização da Comissão de Propaganda do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas continua nas ruas, buscando coibir os crimes eleitorais e principalmente a propaganda irregular. No primeiro turno, o número de ocorrências envolvendo propaganda irregular foi bem maior com relação aos demais crimes eleitorais previstos no Código. No último sábado, por exemplo, dia 15, a 8ª fiscalização conjunta envolvendo CEMUSP, SEMAS, Polícia Militar e Manaus Trans esteve apurando 2 tipos de denúncias da coligação Por Uma Só Manaus. O coordenador da Comissão de Fiscalização, Fued Semen, explicou o tipo de denúncia. Primeiramente, nós estivemos apurando uma denúncia que chegou ao nosso conhecimento no ramal, na M10, no quilômetro 31, no ramal Água Branca, e lá, chegando num sítio de propriedade particular, certo? Realmente estava havendo uma reunião de professores e lá chegando existia realmente essa reunião com os professores, mas a denúncia dizia que estava vinculando essa reunião a um determinado candidato, uma candidatura, e com distribuição de alguns brindes e sorteio de algum material em benefício daquelas pessoas. E foi franqueada a nossa entrada, entramos na propriedade, fomos muito bem recebidos e constatamos que nada de irregular, nada de brindes estavam ali armazenados. Então a reunião em si, ela é regular, não há qualquer vedação, o que foi constatado e que será devidamente relatado no nosso relatório final do dia de hoje. E agora estamos aqui na Zona Leste, mais precisamente no bairro Tancredo Neves, Escola Jorge Rezende, e está havendo também aqui uma ação social encabeçada pela Prefeitura Municipal de Manaus, através do Gabinete Civil, da ouvidoria do município e do PROCON municipal também. E esse evento faz parte de um calendário de eventos da Prefeitura que foi comunicado com bastante antecedência ao TRE, foi nos passado o documento, eles deram entrada no dia 6 de julho, comunicando esse calendário de eventos, o que foi devidamente autorizado pela Justiça Eleitoral em tempo hábil. Para o coordenador, este segundo turno com relação ao primeiro mostra uma campanha eleitoral nas ruas bem mais tranquila. Por enquanto nós temos verificado que ela ainda está muito tímida, né? Poucas irregularidades, até porque são 2 candidatos bastante experientes, com um corpo de pessoas que trabalham no corpo jurídico com bastante competência e que estão, na medida possível, cumprindo com a legislação eleitoral. Então, nada de mais grave, nada de irregular foi até a presente data constatado em relação ao segundo turno. Previstos no Código Eleitoral, os tipos de propaganda que mais a comissão visa coibir são carros de som parados fazendo propaganda, bandeiras em veículos, distribuição de brindes em troca de votos, propaganda dentro de órgãos públicos, adesivagem em comércios e derrame de santinhos. O eleitor pode denunciar pelo fone da ouvidoria em 0800 096 0004 ou enviando a denúncia via aplicativo Pardal, que é a ferramenta de denúncia do TRE. Essas outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 6:15. O Supremo Tribunal Federal condenou ontem o deputado federal Silas Câmara do PRB do Amazonas pelos crimes de uso de documento falso e falsidade ideológica. A pena foi estipulada em 8 anos de prisão, mas não será cumprida em razão da prescrição do crime, que ocorre quando há demora entre o fato e a apresentação da denúncia à justiça. No processo, Silas Câmara foi acusado de encomendar a um despachante a mudança de seu registro civil para incluir o sobrenome de sua mãe. Com o novo documento da identidade, ele obteve um novo registro no cadastro de pessoas físicas da Receita Federal, CPF,
CPF, o que para os ministros do STF configurou falsidade ideológica. A Secretaria de Administração Penitenciária SEAP solicitou reforço na segurança de 3 unidades prisionais de Manaus após ameaças e rebeliões feitas pelos detentos. Os internos reivindicam o retorno de líderes de grupos criminosos para os presídios de Manaus. O secretário Pedro Florencio afirmou ontem que um trabalho preventivo está sendo realizado. Florencio diz que as ameaças de possíveis rebeliões foram identificadas pela Secretaria de Segurança Pública e comunicadas à SEAP. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE divulgou ontem a pesquisa mensal do comércio em relação a agosto de 2016. Segundo o IBGE, o mês teve queda de menos 9,7% em relação ao mesmo período de 2015. Com isso, o acumulado do ano agravou-se mais um pouco, indo a menos 11,6%. Já o acumulado dos últimos 12 meses alcançou menos 11%. O indicador do volume de vendas colocou o Amazonas como o 16º desempenho do mês. Já na comparação com julho, o volume de vendas ficou em menos 3,3%. 6h17. Polícia. A Polícia Federal está cumprindo 42 mandados judiciais nesta quarta-feira em 6 estados e no Distrito Federal em uma operação para apurar supostas fraudes fiscais junto à Receita Federal. De acordo com a Polícia Federal, o esquema fraudava o sistema por meio de compensação de crédito tributários irregulares, utilizando créditos fantasmas para quitar dívida de empresas com o fisco por meio de um software. Ao todo, a Justiça Federal expediu 12 mandados de prisão temporária, 12 de condução coercitiva e 18 de busca e apreensão. As ações foram iniciadas em São Paulo, Bahia, Goiás, Pará, Rio de Janeiro, Santa Catarina e no Distrito Federal. A Polícia Federal amanhece de novo batendo a porta e, de acordo com a PF, um grupo de empresas adquiria créditos fantasmas para conseguir quitar os débitos fiscais, pagando valores inferiores ao que deviam. Os policiais apontam que as empresas adquiriam esses créditos para aparentar regularidade com a Fazenda Federal e participar de licitações públicas. O número de empresas investigadas hoje de manhã não foi informado. Esse tipo de compensação fraudulenta foi responsável pela redução na arrecadação federal do mês de agosto deste ano, o que demonstra o potencial de dano da quadrilha, informou a Polícia Federal. O programa usado pelo grupo era o pedido eletrônico de restituição, ressarcimento, reembolso e declaração de compensação. A operação é batizada de Java. O nome faz alusão à linguagem de programação orientada a objetos utilizada para programação de softwares, inclusive os programas usados pela Receita Federal. 6h24. Alberto Pellegrini, o que aconteceu na noite e madrugada na cidade? Muito bem, Paulo Guerra. Na noite e madrugada, um plantão considerado dos mais tranquilos no pronto-socorro 28 de agosto, com apenas 2 atendimentos, um deles por agressão física. Pronto-socorro Platão Araújo, apenas um registro por violência. O rapaz de 18 anos apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que os dois que brigaram, um de 19 e outro de 18 anos, disputavam o amor de uma galerosa. Eram 2 galerosos brigando por um amor de uma galerosa, daquelas magrelas, cheia de tatuagem, da unha suja, ainda conseguiu alguém que brigasse por ela. Se achava rindo dos 2 que estavam brigando. Eles estão brigando por mim. Feia que só desgraça, a galerosa usuária de drogas lá no bairro Jorge Teixeira foi a pivô dessa confusão. Pronto socorro João Lúcio, no gigante da zona leste da cidade. Plantão também considerado tranquilo na noite e madrugada. Entretanto, uma pessoa deu entrada vítima de violência doméstica. A gente pensa logo assim, né? Alguma mulher apanhou do marido. Foi não, foi o marido que apanhou da mulher. Numa atitude covarde, a mulher viu o marido de costa, desconfiada que ele tinha um relacionamento extraconjugal, ou seja, tem uma amante. A mulher, armada com um pedaço de pau, bateu na cabeça do marido, quebrou a testa, o supercílio, e ele deu entrada no pronto-socorro João Lúcio. Você que tem amante, esconda os pedaços de pau. SPA do Coroado, aberto durante
todo dia e durante a noite e madrugada, 24 horas, o SPA do Coroado aberto, e na madrugada o SPA do Coroado recebeu 2 pessoas por agressão física, tudo ali da área do Coroado. Uma foi de violência doméstica, o outro também que foi uma briga que houve lá próximo à Feira do Coroado. 2 homens brigavam por motivo desconhecido, mas foi mais de 8 minutos de peia, e um deles acabou dando entrada no SPA do Coroado com alguns hematomas e ferimentos leves. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O investigador Geraldo Filho, que comanda o melhor grupo de polícia da cidade, Chupa que é de Uva, tem informações em primeira mão. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã: 2 bandidos armados tomaram de assalto um carro da Parintins Radiotáxi na madrugada de hoje. Os bandidos colocaram o taxista dentro do carro, entraram no carro fingindo ser passageiros. Logo à frente, após saírem do centro da cidade, eles anunciaram um assalto. O motorista, desesperado, sabendo que ia morrer, se jogou do carro. Daí em diante, os bandidos aumentaram a velocidade e no cruzamento das ruas 7 de setembro com Castelo Branco, eles capotaram o carro, capotaram o táxi. E pasmem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o carro ficou completamente destruído, mas parece que bandido tem pacto com o demônio e eles fugiram, e as informações dão conta, sem nenhum arranhão. Eles capotaram o carro, pularam do carro e saíram correndo. O taxista também, graças a Deus, teve alguns ferimentos leves apenas, deu muita sorte, foi atendido e está fora de perigo. Foi na madrugada de hoje, mais um assalto a um taxista. Felizmente, o taxista não morreu, mas foi por muito pouco. Também na madrugada de hoje, informação que em um sítio localizado no ramal do Brasileirinho, uma família foi feita refém. Os proprietários dessa família foram amarrados e colocados no cômodo de uma casa. Os bandidos levaram os produtos eletroeletrônicos, todos os equipamentos da casa, e fugiram em um Celta de cor preta da família. O carro também foi roubado. A placa do carro, JWY 1921. JWY 1921. Esse carro continua desaparecido. Os bandidos levaram esse carro, o carro da família, com muitos produtos da casa, fizeram a limpa da casa, ameaçaram e amarraram os donos da casa. Essa ocorrência deu-se em um sítio no quilômetro 4 do ramal do Brasileirinho. As notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes da Difusora. Bairro Francisca Mendes. Um homem até o momento não identificado, aparentando entre 25 e 30 anos, foi assassinado a tiros. As informações dão conta de que ele levou 5 balaços pelo corpo. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo por volta de 1h da madrugada de hoje. Ele estava internado desde o último dia 15. Desde o último domingo, ele foi vítima de agressão física. Um homem de 32 anos de idade levou muita peia lá no bairro de Petrópolis. Apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e algumas pauladas. Muito ferido, ele foi levado ao pronto-socorro João Lúcio. E na madrugada de hoje, infelizmente, veio a óbito. Acabou morrendo devido a essa agressão que sofrera no último domingo. Comunidade Raio de Sol, bala, tiro, desespero e morte. Um homem de 21 anos levou 1, 2, 3, 4, 5 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos.
e morreu. A campainha da morte tocou lá na comunidade Raio de Sol. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Após 4 dias que deixou a cadeia, um homem de 24 anos de idade foi barbaramente assassinado no bairro de São José. Ele foi assassinado quando caminhava por uma rua no bairro de São José 2. De repente, apareceu um motoqueiro pilotando seu cavalo do cão, uma moto vermelha em alta velocidade. Ele parou perto desse homem. Olhou para ele, olhou direitinho, conversou ali meia dúzia de miolo de pote e sacou um revólver e atirou. 1, 2, 3, 4 balaços na cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. As informações dão conta de que esse homem também tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 175 exames de corpo de delito. Como trabalhou na noite e madrugada a equipe do Dr. Jefferson Mendes. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. Vamos começar com a dupla cena, concurso 1558, primeiro sorteio, dezenas 19, 23, 29, 32, 40 e 45. No segundo sorteio, 15, 23, 26, 32, 38 e 43. Ninguém acertou nas duas faixas. O concurso 4.211 da Quina também acumulou. A quadra saiu para 110 apostas, cada uma recebe R$3.685,15. Dezenas sorteadas: 08, 19, 23, 43 e 63. Vamos a Time Mania, concurso 944, time do coração, 15 de Piracicaba. Não houve acertador. Com 6 números, 2 apostas, cada uma recebe R$29.717,62. Dezenas sorteadas: 04, 14, 21, 27, 35, 47 e 80. Lotomania, concurso 1702, dezenas 02, 04, 08, 10, 12, 15, 20, 27, 30, 31, 58, 66, 70, 71, 72, 76, 76, já dissemos, 86, 90, 95 e 98. Prêmio acumulado. Vamos à Mega Sena, concurso 1867, que também acumulou. A estimativa de prêmio para amanhã é de 35 milhões. Dezenas sorteadas 03, 10, 17, 21, 22 e 43. Quina, 96 apostas, cada uma vai receber R$21.908,52. A quadra vai pagar para 6.158 apostadores R$487,91. 6h38. Esportes. Nesta quarta-feira, Fante e Rio Negro se enfrentam pela semifinal do Campeonato Amazonense. Às vésperas do confronto, o Galo foi punido pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas e está suspenso temporariamente de qualquer disputa da competição, âmbito nacional ou regional. Para se livrar da punição, o time deve pagar R$1.800 referentes à taxa mensal de pagamento de multa para a arbitragem. O Galo tem até o fim da tarde desta quarta-feira para pagar a taxa. Às 18 horas, o time entra em campo na Arena da Amazônia. Os jogos de ontem pela Copa Sul-Americana: Independiente de Medellín 0, Cerro Porteño também 0. Campeonato Brasileiro Série B. Brasil de Pelotas 0, Londrina do Paraná 1. Vila Nova 1, Avaí 2. Apenas uma partida abre a 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 21h45 vão jogar Santa Cruz, 19º colocado, e Botafogo, que é o 5º colocado. Jogos que definem os semifinalistas da Copa do Brasil. Às 19h30, Juventude Atlético Mineiro. Às 19h30, Internacional e Santos. Jogos das 21h45. Palmeiras e Grêmio. Cruzeiro e Corinthians. 2 brasileiros
Minas estreiam nas quartas de final da Sul-Americana. 21h45, Curitiba e Atlético Nacional. No mesmo horário, Junior de Barranquilha e Chapecoense. Últimas notícias. Como o Jornal da Manhã já informou ainda há pouco, créditos fantasmas. A Polícia Federal está fazendo ação nesse instante em 6 estados e no DF contra fraudes na Receita. Ao todo estão sendo cumpridos 42 mandados judiciais, 12 são de prisão temporária. Depois de 4 anos, o Comitê de Política Monetária Copom do Banco Central tem seu segundo dia de reunião nesta quarta-feira e a expectativa dos economistas do mercado financeiro é de que ao final dela seja anunciada a redução dos juros básicos da economia, atualmente em 14,25% ao ano. Se confirmando, será o primeiro corte nos juros em 4 anos. As vendas de imóveis residenciais no Brasil subiram em agosto pela primeira vez em 13 meses, avançando 1,4% sobre o mesmo período do ano passado. O levantamento mensal é divulgado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Abraim, que em parceria com a FIP. Segundo a pesquisa, em agosto foram vendidos 9.300 imóveis residenciais, no primeiro avanço do indicador desde junho de 2015. O IBGE divulga às 9 horas o resultado do setor de serviço de agosto. Em julho, o volume do setor de serviços cresceu 0,7% em relação a junho, mas caiu 4,5% na comparação com julho de 2015. Após o Congresso aprovar 712,5 milhões de reais em crédito para o FIES, o Ministério da Educação diz que vai abrir hoje o sistema para pedido de renovação. E o governo adiou para hoje o anúncio dos locais da prova do Enem 2016. O governo calcula que vai economizar 139 milhões de reais por ano depois de cancelar 8.442 auxílio doença. O número representa 77,5% dos 10,8 mil benefícios que passam até o último sábado por um pente fino no INSS. Os cortes foram por causa de irregularidades na concessão dos benefícios, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, pode apresentar hoje um plano nacional de segurança para o país. O presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, em sessão da corte nesta terça-feira, acusou juízes e integrantes do Ministério Público de usarem a lei da ficha limpa para chantagear políticos. Durante o julgamento, ele saiu em defesa dos ex-ministros do governo Fernando Henrique Cardoso, que respondem a uma ação por improbidade administrativa na Justiça Federal. O TSE estava analisando um recurso apresentado por um candidato a prefeito de Catá, em São Paulo. Condenado por improbidade administrativa e dano ao erário, ele teve o registro cassado. O tribunal acolheu o recurso por entender que a inelegibilidade só deve ser aplicada a quem cometer improbidade, causar prejuízo aos cofres públicos e enriquecer ilicitamente. No caso em questão, não foi constatado enriquecimento. Gilmar Mendes votou pela tese vencedora e defendeu que o TSE seja cauteloso com a interpretação da lei da ficha limpa, que ele próprio já disse que parecia ter sido feita por bêbados. O mundo agora. O barril de petróleo Brent para entrega em dezembro abriu nesta quarta-feira no mercado de futuros de Londres a $52,13, alta de 0,87% em relação ao fechamento de ontem. O módulo de aterrissagem Schiaparelli da Agência Espacial Europeia pousa em Marte em teste preparatório para nova missão científica ao planeta. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, ofereceu ontem uma estreita colaboração de seu país ao próximo secretário das Nações Unidas, o ex-primeiro-ministro de Portugal, Antônio Guterres, para reformar a instituição, informou a Casa Branca. Obama e Guterres tiveram nesta terça-feira uma conversa telefônica onde o presidente americano insistiu na importância de fortalecer os esforços para reformar a ONU, especialmente quando se trata de assegurar a manutenção de uma paz efetiva e responsável, se referiu. 2 cosmonautas russos e um astronauta americano decolaram nesta quarta-feira a bordo de um foguete Soyuz do Cazaquistão rumo à Estação Espacial Internacional ISS. A aviação belga, que integra a coalizão internacional anti-jihadista liderada pelos Estados Unidos, matou 6 civis em bombardeios na região síria de Alepo, afirmou nesta quarta-feira o ministro russo da Defesa, uma acusação negada por Bruxelas. O Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela adiou para 2017 as eleições de governadores que estavam programadas para o fim de 2016, aumentando a tensão política por um referendo revogatório contra o presidente Nicolás Maduro. As eleições de governadores deveriam acontecer no final do ano, quando chega ao fim o mandato de 4 anos para
para o qual foram eleitos. Hillary Clinton e Donald Trump se enfrentarão na noite de hoje no último debate antes das eleições de 8 de novembro, que será realizado na Universidade de Nevada, em Las Vegas. O evento encerrará o ciclo de 3 confrontos na TV entre os dois candidatos à presidência dos Estados Unidos, quando as pesquisas apontam uma clara vantagem para a ex-secretária de Estado. O democrata e o republicano deverão discutir mais uma vez uma agenda que inclui temas como imigração, economia e a nomeação de um juiz da Suprema Corte de Justiça. O debate representa a última oportunidade do republicano Trump de manter viva sua esperança de chegar à Casa Branca. Vamos voltar ao Brasil. A comissão especial que analisa a proposta de emenda à Constituição, a PEC 241/2016, mais conhecida como PEC do Teto dos Gastos, aprovou na terça-feira a redação final da proposta por 21 votos a 7. Agora a matéria volta ao plenário da Câmara para votação em segundo turno. O objetivo da base do governo é votar a PEC a partir da próxima segunda-feira, dia 24. Caso aprovada, a proposta segue para o Senado. O 6º relatório do Tribunal Superior Eleitoral sobre irregularidades nas prestações de contas referentes às eleições municipais continha erros crassos. Informou-se que um beneficiário do programa Bolsa Família fizeram uma doação de 75 milhões. Na verdade, a doação foi de míseros R$75. O doador foi o estudante universitário Pedro Henrique da Silva. Ele repassou os R$75 à agricultura Maria Gendir do Nascimento, candidata a vereadora do município de Santa Cruz da Baixa Verde, no sertão de Pernambuco. O Congresso Nacional aprovou na noite de ontem, em sessão conjunta formada por deputados e senadores, projeto que libera R$3 bilhões a título de crédito extraordinário para o governo brasileiro quitar dívidas pendentes com organismos internacionais. O texto segue para a sanção presidencial. Entre essas entidades que receberão os recursos estão os fundos das Nações Unidas para a Alimentação FAO e para a Educação UNESCO. Ao pedir a liberação dos recursos para quitar as dívidas com os organismos internacionais, o governo justificou que o pagamento possibilitará ao país voltar a usufruir plenamente dos benefícios de participação nesses órgãos, bancos e fundos multilaterais de desenvolvimento. Essa dívida é uma das deixadas pelos governos do PT. O presidente Michel Temer foi recebido pelo imperador Akihito do Japão na manhã de hoje. O encontro na Casa Imperial durou quase meia hora e contou com a intermediação de um intérprete. Após o encontro, o imperador Temer foi a uma reunião e almoço com empresários japoneses e brasileiros na sede do Kendaren, em Tóquio. Segundo o Palácio do Planalto, Temer apresentou as medidas que o atual governo vem colocando em prática para garantir a estabilidade macroeconômica e a segurança jurídica necessárias para atrair investimentos ao país. Em discurso aos empresários, Temer referiu-se ao país como um novo Brasil. Na tarde desta quarta, Temer deverá se reunir com o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe e com o vice-primeiro-ministro das Finanças e presidente da Liga Parlamentar Brasil-Japão, Taro Aso. No início da noite será oferecido por Shinzo Abe um jantar a Temer. Na quinta, pela manhã, a delegação brasileira embarca de volta ao Brasil. A previsão é que o grupo chegue a Brasília na sexta-feira. 6h51 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. TSE manda tropas federais ficarem no Rio para segundo turno. Folha de São Paulo. Promotora critica a absorção de réus por cratera no metrô de São Paulo. O Estado de São Paulo. Após manobra de Renan, PEC do teto passa em comissão e avança na Câmara. No Planalto Central, o Correio Brasiliense. Congresso aprova 702,5 milhões para financiamento estudantil. Valor econômico. Para Luiz Fux, é possível separar contas de Dilma e Temer no TSE. Estado de Minas. Prefeituras vão à justiça contra Estado e União para cobrar recursos da saúde. No Recife, Jornal do Comércio. Ibope mostra Geraldo Júlio com 54% e João Paulo com 33% no segundo turno. Fortaleza, Diário do Nordeste. Tropas federais reforçarão segurança em Fortaleza durante a realização do segundo turno. 0h, Porto Alegre. INSS já cancelou o auxílio-doença de 8.400 segurados. O Brasil Econômico. Ministério da Justiça vai investigar a morte de 18 pessoas em Roraima e Rondônia. Edições impressas locais. O Centenário Jornal do Comércio. A Amazonas prospecta agora novo mercado nos BRICS. Agora. Armados com machado, palhaços atacam mulher. Em tempo. Despacho zero com a greve dos auditores. A crítica. Ordem da vara de execuções penais, daí vai para o Compage. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição, amanhã às 5h45.
Em instantes chega aqui mais um super campeão de audiência. É a grife dos comunicadores, Valdir Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6 horas e 53 minutos em Manaus.